Fala galera, hoje é dia de Invencível Volume 3. É uma história da Image Comics, escrita por Robert Kirkman e desenhada por Ryan Ottley no ano de 2004. O terceiro arco de Invencível é chamado de Perfect Strangers, ou Perfeitos Estranhos. E depois das reviravoltas, aqui é onde as coisas realmente mudam na vida dos personagens. Esse é o terceiro volume de pelo menos 25 da série principal. E como essa é uma sequência direta, o link para os volumes 1 e 2 estão aqui na descrição. Assiste lá primeiro e depois volta para esse vídeo aqui. Mas se você já assistiu ou já conhece a história, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história. Senta aí. A história começa no espaço, com uma tripulação espacial alienígena prestes a cair num sol. Mas eles são salvos por Allen, que passou por ali por acaso. Ele estava mais uma vez a caminho da Terra. Nesse dia, Mark Grayson, o Invencível, comemorava o seu aniversário com seus amigos e termina o dia vendo um filme de zumbis com o seu pai, Nolan Grayson, o Omni-Man. No dia seguinte, o robô estava no Pentágono numa reunião com o agente Cecil Stedman. Com a morte dos Guardiões do Globo, o governo precisa estabelecer uma nova formação da equipe. E o robô, que já estava sendo cogitado como integrante, foi escolhido agora para se tornar o líder e comandar o recrutamento dessa nova equipe. Naquela manhã, no alto de uma montanha, o Omni-Man parecia ensaiar uma forma de contar algo muito importante para Mark. Mas isso é interrompido quando ele escuta um chamado e parte para a ação. Na escola, depois de saírem da aula, Mark e Eve vão patrulhar juntos, já que, apesar de ter deixado a tropa jovem depois da traição de Hexplosão, Eve Atômica ainda é uma super-heroína. Eles combatem uma organização vilanesca conhecida como a Liga dos Lagartos, e depois de contê-los, o robô aparece no local. Ele estava procurando por eles, porque ele queria convidá-los a fazer parte dos novos Guardiões do Globo. Mas o Invencível diz que não tem muito tempo livre. Tava difícil conciliar a vida de estudante com a de um herói em carreira solo. Mas ele vai ajudar como puder, até mesmo acompanhando o recrutamento. Já Eve Atômica nem sequer deseja ir, mostrando que ela ainda tem ressentimentos com tudo que aconteceu entre Hexplosão e Duplicate. Assim, sozinho, o Invencível acompanha o robô até o local onde o recrutamento vai acontecer, onde estava cheio de heróis. Inclusive, quem estava lá também era o próprio Hexplosão, com quem Mark trata com frieza pelo que ele fez com Eve. Hex começa a provocar os outros heróis que estão ali e começa a mexer com uma garotinha, dizendo para ela ir para casa procurar a mãe. Mas essa garotinha, apesar de parecer frágil, se transforma num grande monstro verde e começa a espancar Hex. Os testes acontecem e depois de avaliar as performances de todos os heróis presentes ali, o robô anuncia os selecionados para serem os novos Guardiões do Globo. Os escolhidos são Duplicate, Raio Encolhedor, Garota Monstro, Sansão Negro, agora usando seu novo traje, e Hexplosão, pelo menos enquanto ele se comportar. E o robô ainda afirma que o Invencível sempre terá um lugar na equipe, caso esteja interessado. Naquela noite, Mark vai para casa. Ele fala para sua mãe que a sua amiga Amber estava indo para lá para estudarem juntos. Só que durante esses estudos, Eve aparece ali para conversar com Mark, mas ao chegar voando perto da sua janela, ela acaba vendo Mark e Amber se beijando. E para não atrapalhar, Eve vai embora, triste. Enquanto isso, os irmãos Mauler conseguiram exumar o corpo do imortal. E enquanto eles fazem isso, eles discutem, como sempre, sobre qual deles é o clone e qual é o original. De qualquer forma, eles conseguem reconectar a cabeça decepada do herói ao corpo e usam uma coleira especial. O plano deles era reviver o imortal e controlá-lo com aquela coleira para ser o seu subordinado. Mas quando o imortal desperta, o controle não funciona.
O imortal estava em choque por lembrar de quem o atacou e, descontrolado, ele se solta e voa para longe. Algum tempo depois de Mark enfrentar o Doutor Sísmico, que estava atacando o Monte Rushmore durante o dia, durante a noite Nolan tentava conversar alguma coisa importante com o filho, mas ele não conseguia falar. No dia seguinte, Mark continua sua vida normal na escola. Agora Mark e Amber estavam namorando, mas ele continuava uma vida normal, almoçando com Eve e saindo com William. Só que antes disso, ele precisava passar numa loja de quadrinhos. Nesse dia, Nolan chega em casa depois de um chamado e ele estava bastante cansado. Ele passou por uma semana bem atarefada, sendo chamado para vários trabalhos. Ele conversa com Debbie e diz que isso está acontecendo porque os novos Guardiões do Globo não são tão eficientes quanto os antigos. E ao dizer isso, ele é chamado para ação mais uma vez. Na prisão, o Sansão Negro visita o seu mordomo, Sanford. Apesar de tudo, Sanford não parece arrependido e diz que teria matado os Guardiões do Globo se eles já não estivessem mortos. Então o Sansão Negro, agora membro dos novos Guardiões do Globo, tentava usar a sua influência para tirar Sanford dali. Ele precisava de acompanhamento psiquiátrico, não de encarceramento. Quando Mark chega na loja de quadrinhos, ele se vê diante de uma enorme fila e descobre que Philip Schaff, o fictício quadrinista criador da HQ Science Dog da Image Comics, estava ali dando autógrafos. Acontece que Mark era um grande fã de Science Dog e usa a sua super velocidade para ir para casa e voltar com todos os seus quadrinhos em questão de segundos. Enquanto Philip autografava a sua HQ, Mark comenta como deve dar trabalho produzir tanto para lançar uma edição por mês. E Philip admite que ele tem alguns truques. Algumas vezes ele repete alguma arte já feita antes. É uma forma de economizar tempo, enquanto realiza pausas dramáticas que prende o leitor de forma que ele nem percebe. Enquanto isso, num parque de diversões, o Omni-Man salva algumas pessoas de um ataque de um grande monstro. Mas rapidamente, ele é interrompido por um ataque surpresa do Imortal. O recém-ressuscitado herói estava furioso, querendo respostas e vingança pela morte dos Guardiões do Globo. O Omni-Man leva essa luta para os céus. E ainda na loja de quadrinhos, Mark vê na TV um noticiário relatando o ataque ao Omni-Man. Então rapidamente o Invencível parte para ajudar o pai. Nos céus, o Imortal pergunta por que o Omni-Man fez o que fez. E o Omni-Man responde que já matou o Imortal uma vez e pode fazer isso de novo. O problema é que enquanto o Omni-Man falava isso, o Invencível chega e escuta tudo. E antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, o Invencível presencia o Omni-Man usando a sua super força para perfurar o corpo do Imortal, o rasgando ao meio. O Omni-Man matou o Imortal mais uma vez, mas dessa vez o assassinato foi testemunhado pelo Invencível. E diante dessa situação, todo ensanguentado, o Omni-Man, que queria falar com Mark esse tempo todo e não encontrava o melhor momento, diz, sem poder adiar mais, que eles precisam conversar. Nolan então conta a verdade sobre Viltrum e sobre o seu passado. Viltrum realmente era um planeta utópico e que chegou ao ápice da sua evolução. Mas isso só aconteceu através de guerras e de sangue derramado. Os Viltrumitas entraram numa guerra sangrenta que devastou pelo menos metade da sua própria civilização, onde os mais fortes destruíram os mais fracos. E a partir daí, Viltrum se reconstruiu. Depois que Viltrum se estabeleceu, os Viltrumitas decidiram se expandir para outros planetas. Mas não com a intenção de ajudar outras civilizações, e sim de conquistá-los e de criar um império. Os Viltrumitas eram uma raça de conquistadores. Dessa forma foi criado o Comitê de Conquista Interplanetária.
A primeira etapa era localizar planetas num estágio de desenvolvimento avançado o suficiente para ser anexado ao Império. Depois, eles instalavam torres de vigilância para vigiar o planeta. Assim, eles faziam um contato anunciando a ocupação daquele mundo. E caso a sociedade aceitasse a dominação viltrumita de forma pacífica, eles desfrutariam da sua tecnologia avançada. Mas caso não cooperassem, eles eram aniquilados e escravizados. Isso se mostrou eficiente. Com o tempo, Viltrum começou até mesmo a recrutar raças de planetas conquistados para ajudar na conquista de novos planetas e aumentar ainda mais o seu império. Na época que Nolan nasceu, Viltrum já era um império galáctico, estabelecido e firme, e o Comitê de Conquista era o trabalho mais cobiçado da sua sociedade. Óbvio que Nolan entrou para o comitê, começando o trabalho de localização de mundos, mas sempre querendo fazer mais. Então ele fez o teste de campo e surpreendeu seus avaliadores. Nolan foi o responsável por aniquilar e subjugar muitas civilizações. E, com seus feitos, logo ele subiu de patente e passou a liderar a sua própria divisão. Inclusive, uma das raças que Nolan subjugou era a raça de Allen. Nolan foi considerado um dos principais responsáveis pelo crescimento do Império de Viltrum, sendo reconhecido e condecorado por isso. Mas conforme o Império foi crescendo, as forças começaram a ser insuficientes para manter o mesmo ritmo de conquista. Então eles mudaram de estratégia. Ao invés de enviar um grande número de guerreiros para subjugar um planeta de cada vez, eles enviariam um único agente confiável para se infiltrar na sociedade e enfraquecer as defesas dos planetas, aos poucos. E Nolan foi um dos primeiros escolhidos dessa nova empreitada. Então o planeta em que ele se infiltraria seria a Terra. Quando Nolan chegou na Terra, ele ficou com nojo. Era um mundo cheio de individualidade, algo que Nolan considerava estranho, não existia um padrão. Fora isso, Nolan percebeu que o povo da Terra sempre estava em algum tipo de perigo. Sempre tinha uma ameaça a ser combatida. E quando percebeu, Nolan já era uma espécie de super-herói para esse mundo. E foi durante uma dessas suas novas atividades que ele conheceu Debbie. Foi nessa hora que Nolan percebeu que a única forma dele realmente aproveitar o seu tempo na Terra era viver como um humano. Ele teve um relacionamento com Debbie e lhe contou a versão mais agradável da sua própria história, mentindo sobre a sua origem. A mesma história que ele contou para Mark quando era criança. Não demorou muito para Nolan conhecer outros considerados heróis, como os Guardiões do Globo, e eles ajudaram Nolan a se adaptar a tudo aquilo. Inclusive, o ajudaram a criar o seu alter ego de Omni-Man. Ele até mesmo passou a considerar alguns dos membros da equipe como amigos. Mas mesmo com a boa convivência entre eles, Nolan nunca esqueceu da sua missão e sabia que os Guardiões do Globo seriam uma potencial ameaça à conquista viltrumita. Então ele sabia que, mais cedo ou mais tarde, ele precisaria eliminá-los. Ao mesmo tempo, ao longo dos anos, Nolan aprendeu a gostar da Terra, e isso o preocupava. Mas tudo mudou quando Mark nasceu. Nolan não teve escolhas senão criar Mark como um terráqueo e lhe contar a versão amigável das suas origens. E quando Mark começou a desenvolver os seus poderes e a atuar como o invencível, Nolan soube que era a hora de se revelar. Sendo assim, ele retomou seus deveres como viltrumita, e o primeiro passo para enfraquecer as defesas da Terra era a aniquilação dos Guardiões do Globo. Nolan queria que Mark se juntasse a ele e abraçasse a causa viltrumita, a causa do seu planeta natal. Mas Mark não acredita em tudo que acabou de ouvir. Na verdade, ele acredita, mas não aceita. Nolan ama sua mãe, mas o Omni-Man revela que, para ele, Debbie é um pouco mais que um animalzinho de estimação. O tempo de vida de um viltrumita é muito maior do que o de um terráqueo. E quanto mais velho eles ficam, mais lento é o seu envelhecimento.
Os genes viltrumitas são tão puros que mesmo que Mark seja um híbrido de terráqueo, os seus genes viltrumitas estão sobrepujando os genes terráqueos. Isso quer dizer que, com o tempo, Mark vai ficar tão ou mais forte que o próprio Nolan. Mark vai viver por milhares de anos e todos que ele conhece e que ama vão morrer antes dele parecer ter 30 anos de idade. Abraçar a causa viltrumita era a melhor opção. Mas Mark rejeita isso fortemente. Ele acha tudo isso uma loucura. Seu pai está pedindo para ele escravizar sua família e amigos e se juntar a uma raça alienígena que ele nunca conheceu. Por mais que Nolan diga o contrário, para Mark, a Terra é a sua casa e os terráqueos são o seu povo. Ele não se importa se vai viver mais de 1000 anos, se vai presenciar a morte de todos os seus entes queridos. Ele não vai permitir que Viltrum destrua a Terra. Sendo assim, Nolan, que é fiel ao seu planeta, que é um patriota, não tem outra escolha. Desse jeito, Omni-Man e Invencível começam uma luta de proporções épicas. Com apenas um soco de Nolan, Mark acaba caindo e acertando um prédio, o destruindo, o que provavelmente causou muitas mortes e feridos. Nolan ressalta como os terráqueos são frágeis, o quanto são inferiores. Nolan diz que todos os terráqueos, incluindo a própria Debbie, não significam nada para ele. Mark continua não acreditando, não aceitando. Ele viu seu pai lutar e defender essas pessoas. Mark acredita que, apesar de Nolan ter sido um viltrumita de sangue frio, quando chegou na Terra, ele mudou. Nolan foi feliz vivendo como um terráqueo. A luta entre os dois estava destruindo a cidade, incluindo o metrô. Então Nolan leva Mark para o céu para ele ver tudo que causaram. E explica que o seu período na Terra, para ele, é só um momento ou uma mancha na sua longa vida. Ele foi feliz sim, mas Nolan cansou de viver entre os terráqueos e prefere ver esse mundo queimar a viver mais um minuto fingindo ser um deles. E se Mark não quer se juntar ao pai, então ele vai matá-lo junto com os outros terráqueos. Ele pode gerar outro herdeiro a qualquer momento. Mark tenta lutar, mas ele não é páreo para Nolan. E o Omni-Man começa a espancar o filho da forma mais brutal possível. O Invencível fica completamente ferido, ensanguentado e destruído. Mark é jogado no fundo do mar e depois contra uma montanha de gelo. E apesar de Mark ainda resistir, Nolan não entende o que Mark vê naquele mundo, já que tudo que ele preza vai morrer antes que ele tenha sequer tempo de aproveitá-lo. Mark estava lutando para defender algo que, em pouco tempo, vai ver morrer. Mark vai viver muito mais que todos naquele planeta. Ele provavelmente vai ver o fim daquela civilização. Então Nolan pergunta o que Mark teria se vivesse naquele planeta pelos próximos 500 anos. E Mark responde que ainda teria ele. Teria o seu pai. Com isso, Nolan ameaça dar o golpe final, mas não consegue. Então ele simplesmente vai embora. Nolan Grayson, o Omni-Man, deixa a Terra chorando. Com a partida de Nolan, Mark é resgatado por uma equipe do governo. Acontece que a luta entre Omni-Man e Invencível foi televisionada para o mundo todo. Todos viram aquilo. Art, Debbie, William, Eve. Mark ficou desacordado por 2 semanas. E quando finalmente acorda, ele vê na sua frente Cecil Stedman. Cecil é um agente do governo com um ranking tão alto que ele é acima até mesmo da CIA. E a sua existência é completamente secreta. Ele é o homem responsável pelos Guardiões do Globo e era o principal contato do Omni-Man. Ele era o homem no seu ouvido que o chamava para entrar em ação quando o mundo precisava. Cecil estava pronto para explicar mais, só que ele para quando vê o quão abalado Mark ainda estava. Enquanto isso, William vem visitando a residência dos Graysons desde o acontecido.
E num dia, Eve vai pra lá também. Então os dois se encontram. E os dois, preocupados com Mark, percebem que o outro também sabe da verdadeira identidade do Invencível. Enquanto isso, Cecil vai falar com Debbie. Ele cuidou de tudo para preservar a vida e a identidade secreta de Nolan e da sua família. Para o mundo, Nolan Grayson era um escritor famoso, e Cecil manipulou as informações. Para o mundo, Nolan morreu num acidente de carro. Ninguém sabia que Nolan era o Omni-Man. A morte do escritor Nolan fez os seus livros se tornarem best-sellers. Sendo assim, o dinheiro das vendas seria todo redirecionado para uma pensão para que Debbie possa viver o resto da vida de forma confortável financeiramente. E Cecil está fazendo isso por se sentir culpado, por não ter percebido as verdadeiras intenções de Nolan antes. Sendo assim, ele quer usar a sua influência para fazer tudo o que puder para compensar o seu erro. E ele tem muita influência. No dia seguinte, o robô vai até o Pentágono a pedido de Eve Atômica e fala com o agente Donald sobre o desaparecimento do Invencível desde a luta contra o Omni-Man. Donald então explica que o Invencível tá bem, ele tá se recuperando, e o robô tem outras coisas para se preocupar. Isso porque os novos Guardiões do Globo, liderados e escolhidos a dedo por ele, estão deixando a desejar. Apesar de não terem falhado em nenhuma missão até o momento, o tempo de resposta deles é considerado ineficiente para o governo. E eles precisam que isso melhore. Por volta de 1 ou 2 dias depois, Mark já estava totalmente recuperado. Então Cecil aparece para falar com ele. Cecil explica que, apesar da luta entre o Invencível e o Omni-Man ter sido televisionada para o mundo inteiro, ninguém sabe o que realmente aconteceu. Mas Cecil tinha um comunicador com o Omni-Man. Era como eles se comunicavam durante as missões. E da mesma forma que Nolan conseguia ouvir Cecil, Cecil também conseguia ouvir Nolan. E por isso ele ouviu toda a conversa dos dois durante aquela luta. Cecil gravou toda a conversa e Debbie já ouviu tudo. O problema é que Nolan disse coisas terríveis durante aquela conversa, inclusive sobre comparar Debbie com um animal de estimação e dizer que ela não significava nada. Pelo menos Debbie não vai ficar na esperança de um retorno de Nolan. Enquanto os dois conversam sobre isso, Cecil leva Mark para uma sala toda branca, e quando Mark pergunta onde eles estão, Cecil pede para acenderem as luzes, revelando um grande laboratório onde inclusive eles estavam trabalhando na recuperação do imortal. Rapidamente as luzes desaparecem e eles voltam para a sala branca. Aquilo era um tipo de iluminação especial que ocultava locais secretos do governo na visão das pessoas normais. Ele só mostrou o suficiente para que Mark pudesse entender o quão sério é aquele trabalho. O assunto que interessa é que Cecil já cuidou de todas as finanças da família Grayson. Com isso, mesmo sem Nolan, Debbie vai poder viver sem dificuldades financeiras e os estudos de Mark também estão garantidos com direito a uma bolsa de estudos integral na universidade estadual. Mas isso não seria de graça, porque com a partida do Omni-Man, o mundo perdeu seu principal protetor. Principalmente depois da morte dos Guardiões do Globo originais. Além disso, a própria partida do Omni-Man não significa o fim dessa ameaça. Eles não sabem exatamente para onde Nolan foi, mas sabem que ele pode voltar, e agora sabem que ele é uma grande ameaça. Sendo assim, eles precisam de um substituto para o Omni-Man, e o melhor candidato é o Invencível. Tudo o que Mark precisa fazer é continuar sendo um super-herói, e quando Cecil chamar, ele precisa estar ali imediatamente para a missão. Sendo assim, em troca da tranquilidade da mãe e dos seus estudos, Mark aceita. Enquanto isso acontecia, Eve vai até a casa de William e lhe diz que um amigo do governo lhe contou que Mark está bem e se recuperando. William fica feliz e, sem mais assunto, convida Eve para comer alguma coisa para comemorar.
Mark e Deb voltam para casa, mas ainda muito abalados. Mas sem tempo para lamentar, o novo bip de Mark toca e ele atende o chamado de Cecil pelo comunicador no seu ouvido. Uma ameaça se aproximava no espaço. Era Allen. Allen chegava na órbita da Terra, onde inclusive vê o corpo do biplano flutuando no espaço depois da luta contra o Imortal. Rapidamente, o Invencível aparece, lhe dando um soco de surpresa. Mas Allen não estava ali para lutar dessa vez, e sim para dar um alerta. Acontece que, quando Allen voltou para a sede da Coalizão dos Planetas e contou sobre o seu erro de ter ido para a Terra ao invés de Urat, os seus superiores ficaram assustados, dizendo que a Terra era fora dos limites da Coalizão, porque ali vivia um Viltrumita. Mark então pede para Allen se sentar, porque a história é longa. Assim, depois de saber tudo o que aconteceu, Allen fica surpreso, principalmente por saber que o pai de Mark simplesmente foi embora. Isso é bastante incomum, já que os Viltrumitas nunca deixam o planeta até que ele seja completamente conquistado ou destruído. Allen ainda ressalta que o seu próprio mundo natal foi destruído pelos Viltrumitas e agora sua espécie vive como nômades do espaço. Allen se sentia culpado por não ter visto os relatórios antes. Ele poderia ter avisado sobre a ameaça Viltrumita com bastante antecedência, mas Mark acredita que não teria resolvido nada. Tava tudo bem. De qualquer forma, a Coalizão dos Planetas vai querer saber sobre Mark. Não apenas pelo fato de que, pela primeira vez, se tem uma notícia de um Viltrumita deixando seu posto, mas também porque a coalizão está procurando aliados para formar um exército capaz de conter a expansão do Império de Viltrum. E o Invencível pode ser um aliado muito valioso. Assim, o Invencível se põe à disposição para ajudar. Mas enquanto isso, Allen pergunta o que o Invencível pretende fazer a partir de agora. E Mark responde que, pelo menos por enquanto, mesmo sendo talvez o mais poderoso super-herói do mundo, ele quer só terminar o ensino médio. E é desse jeito que, por enquanto, termina a história. O volume 3 de Invencível é o grande momento da virada, das revelações. Aqui a série senta e começa a seguir por um caminho único. E é isso que torna essa HQ tão interessante. A arte já vai dando sinais de melhora, mesmo que leves. A narrativa ainda peca um pouco com tantas alternações de núcleos, mas o roteiro é o que brilha aqui. No volume 3, o Robert Kirkman continua colocando pequenas referências a ele mesmo, tipo o quadrinista Philip Schaff, que aparece aqui, que não existe no mundo real, é uma referência a ele mesmo, porque o Kirkman é o criador do Science Dog, e ele é quem costuma colocar essas repetições de quadros nas suas páginas. É um detalhe que vai dando ainda mais carisma para toda a HQ. De qualquer forma, Invencível é uma ótima série de quadrinhos, e esse é só o terceiro volume de pelo menos 25. Por isso, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito para não perder as sequências, ativa o sininho das notificações, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.